que toda a honra seja dada a Ti, toda a glória seja dada ao Senhor. Nos abençoe de uma forma especial com a nossa mente em relação de entendermos, guardarmos e praticarmos a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Nossos amigos, irmãos, sejam bem-vindos, você que nos visita. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série no Evangelho de Marcos. Eu quero convidá-los a abrir em Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículo 42 ao 50. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 42 ao 50. Nós estamos hoje encerrando o capítulo 9, com a graça de Deus. E diz assim: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, e ser lançado no inferno, onde o seu ventre não morre e o seu fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenha sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Amém? Podem sentar. Jesus aqui, ele passou agora a advertir os discípulos, primeiro, sobre o perigo de nós desviar outros discípulos, colocar eles em situação de perigo e se afastarem, se esfriar do Evangelho. Jesus também aqui, ele vai elaborar a questão da importância do discípulo lidarem radicalmente com o pecado nas suas vidas. Ele está nos mostrando que, quando se trata de pecado na vida do crente, tem que ser tratado de forma radical e não de forma leve. E nossa passagem vai mostrar o que envolve um discipulado radical. O que envolve nós arrancar pela raiz do mal. Eu quero apresentar aqui pelo menos 4 verdades a respeito desse tema. Primeiro, o discipulado radical envolve um amor radical. Olha o que diz o versículo 42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que ele lançasse no mar com uma pedra amarrada no pescoço. O nosso Jesus, ele passa agora do conceito da recompensa, como ele falou no versículo anterior, no versículo 38 ao 40, mas no 42 agora ele fala agora do castigo. O nosso Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui, e percebe que esses pequeninos, não sei se você percebeu, os que têm acompanhado a nossa série, que todo o capítulo 9 ele usa muito a expressão pequeninos, mostrando que nós temos que ter cuidado com os pequeninos, com as crianças, mas mostra também com os pequeninos na fé. E alguém que leva esses pequeninos, ou seja,
Alguém que leva os seguidores insignificantes de Jesus a tropeçar, levar esses pequeninos de Jesus a se afastar de Cristo. Jesus está mostrando que a penalidade, ela é terrível. Jesus está dizendo que quando você coloca, eu ou você colocamos alguém em perigo, e esse alguém vai se precipitar em se afastar de Jesus, nós corremos o risco do castigo do inferno. E eu acho interessante, irmãos, que Jesus coloca aqui a ideia da pedra de moinho, né? E essa pedra era duas pedras que ficavam entre a outra, onde colocavam os grãos para ser moído. Existia pedra pequena, pedras grandes, mas essas pedras, seja pequena ou a grande, ela tinha um círculo no meio. Daí a ideia de Jesus falar da questão de colocar presa ao pescoço. Com certeza, uma pedra com bastante peso, amarrada no pescoço, e alguém sendo jogado no mar, vai morrer. No meu caso, nem precisa de pedra, basta me jogar e morte na hora. Não sabe nada, vai fazer o quê, né? Mas a ideia do texto é mostrando o perigo de você colocar alguém a desobedecer na pessoa de Jesus. E essa linguagem de Jesus é que ela é muito forte, porque nós podemos sim colocar muitas pessoas a desobedecer ao Filho de Deus. Por exemplo, a linguagem que nós usamos, se nós não tivermos cuidado, ela pode escandalizar. Jesus, aliás, Paulo, ele vai falar em Efésios 4:29, ele diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Em outras palavras, Paulo está dizendo, seguindo o ensino de Jesus, meus irmãos, nós somos responsáveis pela vida do nosso outro irmão. Tomamos cuidado com o que nós falamos sobre o nosso irmão e o que nós falamos para ele também. Carta de 1 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. É disso que Jesus está falando. Ai daqueles que fizer um desses pequeninos tropeçar. Irmãos, levemos a sério isso. Como é que nós podemos levar um irmão a pecar? Por exemplo, quando nós quebramos o nono mandamento. Quando nós estamos uma conversa a dois e começamos a falar mal do outro irmão. Nós estamos levando ele a pecar. Falando mal. Colocando ideias que muitas vezes não faz jus na vida do irmão. Quando é que nós levamos o irmão a pecar? Quando nós nos expomos fisicamente. Hoje o mundo da mídia, o mundo social, o Instagram, o Twitter, o Facebook, é uma bênção, mas pode ser uma praga na vida de alguém que não sabe usar. Hoje as pessoas se expõem mesmo, e muitas vezes são crentes. É disso que Jesus está falando também, o cuidado que você tem que ter com o seu testemunho, de expor o seu físico. Jesus está falando também da questão moral do crente. Tomar cuidado com a sua vida moral. Pastor, eu sou salvo pela graça, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é assim. Um salvo em Cristo Jesus, ele vai ter cuidado de como se expõe fisicamente. Um salvo em Cristo Jesus, ele vai ter cuidado com a sua vida moralmente, para não induzir outros irmãos a pecar. Irmãos, esse amor radical envolve um amor. Como é que eu posso demonstrar que eu amo meu irmão? Ajudando ele a crescer em santidade. Eu ajudo meu irmão quando eu ajudo ele a crescer em amor, a desenvolver uma vida de intimidade com Deus. É assim que eu ajudo meu irmão. Quando eu vejo meu irmão fraco, eu me aproximo dele. Vamos orar, irmãos. Irmão, vamos ler Bíblia. Vamos à igreja. É assim que você ama o seu irmão, não falando mal dele. Irmão, Jesus está nos ensinando que amar o nosso irmão, amar o outro, é um chamado a zelar uns pelos outros, a defender o seu irmão. Você que tem irmão em casa, irmão de sangue, e se você tem algumas brigas com ele, é interessante que a briga é pesada, mas quando dá 3 minutos você já está abraçando o irmão. Tu pode ter a maior raiva dele, mas deixa alguém triscar nele. Vira uma fera, não?
Pois é, vire uma fera quando alguém estiver falando do seu irmão em Cristo. Vire uma fera. Defenda ele. O cuidado que Jesus está falando aqui para nós em relação a isso, esse amor radical, de abrir mão de algumas coisas que nós temos liberdade, mas nós temos que tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo fala disso em Romanos 6. Olha, irmão, eu sei que vocês têm coisas que, vocês que são fortes, tomem muito cuidado para não fazer os fracos tropeçar. Os fracos tropeçar. Tem muita gente que é fraca na fé, irmãos, em nossas igrejas. E você que se considera forte, você que tem coisas que não se escandaliza, tome cuidado porque tem irmão fraco que se escandaliza. Esse é o cuidado que Jesus está falando aqui. Porque se nós colocarmos um desses pequeninos a tropeçar, é melhor a gente amarrar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar. Que amor é esse que Jesus está falando? É um amor radical, é um amor altruísta, é um amor que é o interesse pelo outro. E o nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que o verdadeiro amor coloca o interesse do outro em primeiro lugar. Coloca o bem-estar do outro em primeiro lugar. É ser paciente com os seus pecados. Às vezes a igreja não tem paciência com o pecado de alguns, né? Mas tem que ter paciência. Não é fazer vista grossa, é diferente. Ser paciente, orar, corrigir, sentar. Esse é o amor que Jesus ensina nas Escrituras. É suportar as fraquezas dos irmãos, uns dos outros. É perdoar os pecados uns dos outros. É abrir mão do seu direito. É não revidar. Muitas vezes não se defender, mas agir amorosamente em favor do seu irmão. Isso é amor radical. Por isso não é fácil. E Jesus, ele usa essa expressão. Se alguém fizer um destes pequeninos tropeçar, seria melhor ser lançado num mar com uma pedra bem grande no pescoço. O discipulado radical envolve isso, amor radical. Muitas vezes a pessoa não vai ter o seu pensamento, as suas ideias, mas você tem que amá-lo. Esse é o desafio e aí o que Jesus nos convoca a fazer. Mas o que envolve um discipulado radical? Em segundo lugar, o discipulado radical envolve pureza radical. Olha o versículo 43, onde ele diz, olha, se a tua mão o fizer tropeçar, faz o quê? Corta. É melhor entrar na vida mutilado, tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo não se apaga. Onde o verme não morre, o fogo não se apaga. E se o teu pé fizer tropeçar, faz o quê? É melhor entrar na vida aleijado, tendo os dois pés e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho fizer tropeçar, faz o quê? Arranca. Mão, pé e olho ele coloca aqui. Como são valiosos, né, irmãos? As mãos, os pés e os olhos. Mas Jesus, ele diz que é melhor se livrar deles do que as duas mãos, os dois pés, os dois olhos, que te fazem muitas vezes pecar. Melhor você arrancar eles do que ir perecer no inferno. Essas palavras de Jesus, elas, claro, não devem ser entendidas de forma literal. Você não vai sair cortando o seu braço, arrancando o olho do seu irmão. Até porque Jesus conhecia o Antigo Testamento e sabia que na lei era proibida a automutilação. Mas por que ele usa essa afirmação tão forte? Ele usa aqui uma metáfora para orientar o seu povo a viver em pureza. Uma pureza radical, mostrando que servir Jesus, ter um compromisso com Ele, isso é algo muito sério. Não é brincadeira servir Cristo Jesus. Não é chegar diante dele, não, eu aceito Jesus e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é o cantor assim que diz? Não é bem assim que a vida do cristão deve ser. A lição aqui, Jesus está dizendo que o pecado, como uma força mortal, destrutiva, ele não deve ser tolerado. Paulo vai dizer em Colossenses 3,5, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância que é a idolatria. Façam morrer tudo isso. Façam morrer tudo isso. A expressão que Jesus usa aqui no seu texto, inferno, é uma expressão grega que foi traduzida do hebraico, que significa o vale de Emum. Era um vale onde, na época, as pessoas tinham amaldiçoado esse vale, um monte, um cenário que era de adoração ao deus Moloque.
E lá colocavam lixo e fogos para ir queimando o lixo, quando ia colocando, o fogo nunca se apagava, e provavelmente, por ter carne podres, os vermes ficavam vivos ali naquele meio. Então, essa expressão que Jesus usa é muito conhecida para o tempo dos discípulos, ilustrando eles, olha, no pensamento judeu, se alguém não fizer radicalmente morrer o pecado, a situação de vocês é semelhante a esse monte que vocês estão vendo aí, que o fogo não se apaga, o verme não morre, é o inferno. Meus irmãos, nesse momento, sem qualquer hesitação, se o seu livro que você lê é um livro obsceno, queime. Se na sua vida, nesse momento, a figura que você vê é escandalosa, destrua. Se na sua vida, nesse momento, o filme que você assiste é um destruidor de almas, cancela. Se na sua vida, nesse momento, as ligações nocivas, perigosas, cancela. Cai fora, termina. Se tem hábitos pecaminosos na sua vida, corta. Em outras palavras, Jesus está dizendo que na vida do crente, a luta contra o pecado deve ser de maneira intensa. Não tem negócio de amanhã, depois, não, acabou. Se não fizermos isso, é queda, e é queda feia. É disso que Jesus está falando, pureza radical. Em outras palavras, como disse o apóstolo Paulo, tem que ter objetividade. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo, faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É claro, irmãos, que essas ações destrutivas, negativas, de nós abandonarmos, elas nunca serão bem-sucedidas se não for com a ação do poder transformador do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos da ação de Deus também. Nós precisamos da ação santificadora do Espírito Santo no coração do crente. Não é apenas a nossa própria força. Nós ainda não chegamos no reino celestial. Ainda estamos num mundo cruel, num mundo em que nós vamos ter tentações. Muitas vezes vamos cair. Mas o propósito do texto aqui é me encorajar você, irmão, a chegar diante de Deus humildemente, e dizer, Pai, eu pequei contra o Senhor. É você chegar diante de Deus humildemente e confiar na obra da cruz, confessar os seus pecados. Olha o que disse João, 1 João 2:1, meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado que é fiel, um advogado que defende a nossa causa. Então, para você lutar contra o pecado, você precisa da força de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós vamos sim desenvolver pureza radical quando nós nos reunirmos como igreja para adorar o Senhor. Quando nós sentamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Quando nós nos preocupamos uns com os outros para adorar aquele que vive e reina. Mas quando nós deixarmos de congregarmos, quando nós deixarmos de frequentar os cultos, vai vir frieza, vai vir a tristeza, cedo ou mais tarde. A ilustração bem básica, que a maioria, acho que todos conhecem, já passou pelo discipulado dessa igreja, é o monte de brasas vivas, né? Acesas. Se tirar uma brasa, quem vai apagar é a que está lá fora. Ela apaga, ela perde o vigor, a força. Por isso que nós podemos lutar e desenvolver essa pureza radical, reunindo-nos como igreja. Mas quando nós deixamos de fazer isso, o que o homem vai buscar é satisfação em tudo. No pecado, nos prazeres, e muitas vezes culpa todo mundo menos a si mesmo. Jesus está falando, corte isso de uma vez por todas. Se é a tua mão, se é o teu olho, ou se é o teu pé que está fazendo você pecar, arranca, joga fora. Diga não de cara logo. Diga não. Como diz Tiago, o vosso sim seja o vosso sim, o vosso não seja o vosso não. Outra coisa vem de quem? Do diabo. Pureza radical. Sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. É isso que Jesus ensina. É isso que a palavra de Deus ensina.
No discipulado radical também envolve o quê? Terceiro, sacrifício radical. Olha o versículo 49. Cada um será salgado com fogo. Provavelmente significa uma provação ardente que viria sobre todos, com um propósito de purificação. Você tem que lembrar de algumas linguagens das Escrituras. Muitas vezes, ou a maioria das vezes no Novo Testamento, fogo não é a ideia de destruição. Fogo traz a ideia de purificação. Pedro fala sobre isso, a questão de que o mundo acabará em fogo, mas a ideia ali é da purificação. E principalmente a purificação dos santos. Nesse texto aqui, Jesus está mostrando exatamente isso. É a ideia de que vai vir uma aprovação, um fogo que vai separar não somente as pessoas más das boas, os crentes, os incrédulos, mas separar o que há mal dentro do coração do homem. Dentro do coração do crente que ainda está lutando, desenvolvendo a sua fé, desenvolvendo o seu amor radical, desenvolvendo a sua pureza radical. E Jesus está dizendo, olha, vocês serão salgados com fogo. A ideia de preservar eles. Ezequiel, por exemplo, no capítulo 43, no versículo 24, diz assim: você os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. A ideia de sacrifício, o sal era colocado no momento do sacrifício ali do altar do Senhor. A ideia de ser purificado. Todo crente, a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 1, é um sacrifício vivo para quem? Para Deus. Nós somos provados e purificados por Deus no sofrimento, na perseguição. Irmãos, como essa mensagem, ela é atual. Infelizmente, muitas igrejas, muitos crentes não pregam mais sobre sofrimento, porque sofrimento é coisa do diabo. Já dizem logo. Billy Graham, o saudoso Billy Graham, um dos maiores avivalistas e evangelistas de todos os tempos, quando ele prega uma mensagem fantástica nos estádios, média de 40 a 60 mil pessoas, e ao terminar a pregação, alguém o critica, um repórter critica ele na época, e diz, olha, essa mensagem de Billy Graham é muito desatualizada, é mensagem de 50 anos atrás. E Billy Graham toma o microfone e diz, não, esse repórter está equivocado, não é 50 anos atrás que essa mensagem é. Essa mensagem é mais de 2000 anos atrás. Essa mensagem é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho do nosso Salvador. E esse Evangelho mostra que no discipulado radical, nós precisamos fazer sacrifício radical. Olha o que diz o texto de 1 Pedro 1,6. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo voltar. Irmãos, as provações fazem parte da nossa vida para nos purificar. 1 Pedro 4, 12 e 13 diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem em grande alegria. Fogo, provas, faz parte da vida do cristão. Tanto o crente do Antigo Testamento, quanto o crente do Novo Testamento, quanto o crente atual hoje, nós vamos passar por provas. E só assim podemos desenvolver o nosso discipulado radical, passando pelo sofrimento, pelo sacrifício. Porque quando tudo passar, quando toda essa dor que nós estamos enfrentando, que ainda vamos enfrentar mais, pode ter certeza que nós seremos aperfeiçoados e purificados por Jesus. Pedro, primeira carta, vai dizer no capítulo 4, no verso 14 ao 16, onde ele diz, olha, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, criminoso, ou como quem se intromete na vida alheia ou nos negócios alheios.
Contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. As provas, meus irmãos, é para nos alegrarmos. Tiago vai dizer: tenho por motivo de grande alegria o passar por muitas provações. No discipulado radical é necessário nós ter também um sacrifício radical. Pode estar doendo agora, meu irmãozinho, minha irmã, mas o bálsamo do Senhor ainda vai chegar na sua vida. Se não for aqui, vai ser no porvir. Não abra mão, não fuja do Evangelho, não deixe de servir Jesus Cristo por causa dessa dor que tu enfrenta. Mantenha-se firme, porque faz parte do processo de discipulado radical na sua vida. Mas o texto também é onde eu quero ganhar um tempinho com você. É do versículo 50, onde o discipulado nós temos o quarto aí. Onde ele envolve, além do sacrifício radical, ele envolve o quê? E obediência radical. Olha o versículo 50. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns. O sal aqui, ele usa muito essa linguagem figurada. O sal era usado para conservar carnes, os peixes e outras coisas. Era o único meio de preservar alimentos naquela época. Não havia geladeira, como você tem hoje, freezer. Mas o sal aqui, Jesus Cristo está mostrando que representa o testemunho dos crentes. Os crentes devem ser um tempero para o mundo. Os crentes devem preservar o mundo com a santidade, com um bom testemunho. Um mau testemunho coloca tudo por água abaixo. Destrói vidas, destrói igrejas, destrói famílias. O perigo de um mau testemunho. Aqui os discípulos, eu não sei se você lembra, mas no capítulo 9, dos versos anteriores, do verso 33, os discípulos estão brigando pelo quê? Quem é que vai ser o maior no reino de Deus? Quem é que vai ser o maior? Qual posição eu vou estar lá, Senhor? Qual a cadeira que eu vou estar sentado lá? Essa era a discussão deles. Não, vou estar na direita, do lado do Senhor, me coloca numa posição sem destaque. Mas Jesus, ele olha para os discípulos e diz: olha, se vocês não forem salgados com os valores do reino, vocês vão colocar tudo a perder. O que eu quero que vocês entendam não é para vocês brigar com quem é o maior, mas o que eu quero é que vocês possam promover a paz uns com os outros. Eu quero que vocês sejam submissos uns aos outros. O apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer em Romanos 14, versículo 13, 15 ao 21, ele diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Versículo 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destruirá seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à santificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Versículo 21. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. O que Paulo está querendo nos ensinar, irmãos, é a questão da obediência radical em relação a cuidar do outro, a se preocupar com o seu irmão, não ser uma pedra de tropeço na vida dele. Nós vamos sim nos engajarmos no discipulado radical, se com a graça de Deus nós desenvolvermos um amor radical, uma pureza radical, um sacrifício radical, mas também uma obediência radical. Salmo 1 diz que para o justo a lei do Senhor é um deleite, é uma alegria. Os mandamentos do Senhor não são pesarosos, pesados para nós, mas uma alegria. Cristo Jesus, ele nos ajuda assim, irmãos. Cristo Jesus, ele vai nos capacitar assim, mas nós
Precisamos agir. Precisamos ser intencionais. Precisamos ser fortes no viver cristão. Abrir mão de fofocas, de mentiras, de maledicências, de impureza sexual, e por aí vai, um monte de coisa que atrapalha o teu crescimento. Abra mão disso, diga não a isso. Ser cristão é decidir, é dizer firmemente, eu vou caminhar de acordo com a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não perder. E isso envolve tudo, a sua vida conjugal, a sua vida como pai, a sua vida como mãe, a sua vida como filho, a sua vida como crente na igreja, a sua vida como um profissional, seja qual for a área que você trabalha. Isso envolve tudo. Obedeça o Senhor. Tenha um padrão de família, um padrão que a Bíblia ensina, não um padrão que o mundo joga para a mídia. Seja radical. Irmãos, hoje nós colocamos muitas desculpas. Não, pastor, eu não tenho isso, não tenho condição daquilo, não posso fazer isso, etc. Não tem essa, irmão, não tem desculpa. Se nós temos já em nós, e temos sim, o poder do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos sim viver um discipulado radical, pela graça de Deus. Porque a vida do crente, irmão, não é você chegar na beira de uma praia, abrir uma cadeira, sentar e esperar a morte chegar, como disse o grande cantor do passado. E aí com a boca escancarada, só abrir a boca a gente vai areia, né? Também. Você precisa agir, tomar atitudes que sejam em honra e louvor ao Senhor. E uma delas é essa aqui, essa última aí, obediência radical. Jesus Cristo foi radical com a sua vida. No Getsemane, quando ele orava, ele gritava, Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas não seja a minha, mas a tua vontade. Ele não desistiu da cruz. Ele foi até a cruz. Ele morreu. Mas, ao terceiro dia, ele foi glorificado com a sua ressurreição. Meus irmãos, concluindo, eu quero dizer o seguinte: desenvolva o amor radical, a pureza radical, o sacrifício radical, a obediência radical. Sabe como? Cuidando pacientemente, humildemente, dos irmãos que estão começando agora a fé. Tem irmãos novos na fé em nossa igreja. E você que é mais velho na fé, eu quero encorajar você, tenha paciência com eles. Vai ter momento de deslize deles na sua frente. Você que tem filho, bebê pequeno, você vai perceber que nesse primeiro passo o bebê muitas vezes vai cair. Você vai dar uma bicuda no bichinho só porque ele caiu? Você não vai, até porque se alguém ver, vai ser preso, né? Mas tu vai lá e levanta, bate a poeira, sara as feridas do bichinho, bora de novo. Tenta, menino. Tá? Cai de bicicleta, de novo. Você nunca desiste. Um crente bebê, um crente que ainda está começando a fé, é importante os mais velhos ter paciência com eles. Orar por eles, orientar eles, ajudar quando eles caírem. Vem cá, irmão, caiu, vamos lá, levanta, é assim mesmo. Firme, seja radical, meu irmão. Você precisa amar o seu irmão nesse sentido, pacientemente e humildemente. Porque nós tivemos também erros quando nós éramos bebês cristãos. Até os velhos, nós velhos temos falhas bestas na vida cristã. Segundo, irmãos, sejamos radicais na luta contra o pecado na nossa vida. Não brinque com coisa séria. Jesus ele é muito forte nessas metáforas. Arranca o olho, corta o pé, corta a mão. Se essas coisas te fizerem pecar, joga fora. Ô, pastor, mas está tão bom. Mas é bom mesmo. O problema é o resultado. O resultado é que é danoso. O resultado do pecado é que é cruel. Gostoso é. O pecado, ele mexe com o nosso coração, nos derrete. Lembra a Eva? Ela olhou, admirou, achou bonita a fruta e comeu. Foi agradável aos olhos dela. Quem disse que não é agradável? Mas o resultado, morte, separação de Deus, briga conjugal, uma separação conjugal, cada um culpando o outro, direto. Adão e Eva, é o retrato de hoje da desobediência. Por isso Jesus Cristo, nosso Senhor, está dizendo, olha, sejam radicais na luta contra o pecado.
olhar uma vez, talvez você não evite. A segunda você pode. A terceira também. Tome cuidado. Muito cuidado. Terceiro, a igreja de Jesus Cristo, irmãos, queira alguns aceitar ou não, mas a igreja de Jesus, ela foi chamada para o sofrimento. Ela foi chamada para sofrer, irmãos. Ela foi chamada para sofrer por causa do nome de Jesus. Mas entenda uma coisa, por que ela foi chamada para sofrer? Para que ela possa todos os dias depender do seu Salvador. Jó, diante do sofrimento, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Paulo também disse isso diante do sofrimento. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai me defender diante das acusações. Faz parte do sofrimento na vida do crente. Mas não é qualquer sofrimento. Não é sofrer porque você não pagou a sua conta. Não é sofrer por causa das suas irresponsabilidades. Mas é sofrer porque você é fiel no seu trato com as coisas por causa do nome de Jesus. É sofrer porque você mantém firme a palavra da verdade. Aí você vai sofrer. As pessoas vão criticar você. Rapaz, que história é essa? Rapaz? Casa não, você. Casamento hoje é balela, é folha seca, acaba logo. Não vai nessa. Mantenha-se firme, case. Jovem, arrumou namorado, noiva, casa, é bênção. Você juntar um tempo, depois der certo e cai fora. Não faz isso. Você já pensou se Jesus fizesse isso contigo? Fica, garoto, fica aqui um pouquinho contigo. Pau, te abusei, cai fora, vaza, vai para o inferno. A pessoa, pensa sobre isso. Por isso que o discipulado é radical mesmo. Vai doer no nosso coração, no início, vai sangrar. Mas o próprio Espírito vai dar o consolo, a força para você manter firme a verdade da palavra de Deus no seu coração e na sua vida. Pastor, para me ganhar dinheiro eu preciso dar uma salcatruazinha, dar umas enroladas. Não faz isso. Não faz isso. Porque se for pego, você vai sofrer. E não é por causa de Jesus, é por causa da sua irresponsabilidade. Lembre-se que Deus é o Deus que proveu o pão de cada dia. Ele há de prover esse momento difícil que você está passando. Seja a escassez de grãos. Deus é o Deus, dono do ouro e da prata. E segundo a vontade dele, nunca há de faltar o pão sobre a tua mesa. Eu falo isso porque sei que tem famílias, irmãos aqui, todos nós temos momentos difíceis. Nesse tempo de pandemia, muitos irmãos, nós sofremos algumas situações financeiras. Mas Deus foi bom, nos manteve de pé e sempre colocou à nossa mesa o pão de cada dia. E aqui você está, irmão. Sofrimento faz parte. Mas lembra que o nosso Salvador sofreu, mas hoje ele está vivo e operante no meio da igreja. E por fim, vivemos nossos dias em obediência, fazendo a vontade de Deus. E claro, buscando ter paz com os outros irmãos. Busque ter paz com os outros irmãos. Quebre obstáculos, barreiras tolas, bobas. Nós não podemos ter união com gente que quer andar em trevas, que não quer saber de Jesus Cristo, que não quer saber que Ele é Deus, que só quer blasfemar contra Deus. Pedro diz que nós não devemos nem tratar como irmãos, mas o seu irmão na fé, você deve orar por eles, você deve colocar a vida deles em primeiro lugar do que a sua. É isso que a Bíblia ensina. Amar o próximo como a ti mesmo. E isso aqui, meus irmãos, são virtudes que todas estão na pessoa de Jesus Cristo. Ele abriu mão da sua própria vida, da sua própria glória, para vir à terra, morrer numa cruz, sofrer por nós. E é isso que nós vamos lembrar hoje no momento da ceia. É que ele veio até nós. Ele pensou em nós primeiro. E ele encoraja nós também a fazer isso. Pense no outro. Eu quero orar com você. E convidar diaconisas que foram escaladas para nos dirigir à ceia hoje, vem aqui à frente. A mãe e filha, né, a irmã Conceição e a irmã Fernanda. Nós vamos orar. E os que puderem, se coloquem de pé para a oração. E depois fica de pé somente os que vão participar da ceia, os que são batizados por imersão
que faz parte de uma igreja que serve Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ó Deus, graças te damos, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse momento aqui de ceia. Deus, suplico ao Senhor que venha nos abençoar com esses dois elementos, o pão e o vinho. E que, ó Deus, possamos ser alimentados espiritualmente. Pedimos que, à luz desse memorial, possamos pôr em prática cada dia a nossa comunhão com os irmãos e a nossa comunhão com o Senhor, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Que é em nome dele que nós oramos, em nome dele que nós te agradecemos. Amém e amém. Fique de pé somente os que vão ceiar, os demais podem sentar, tá bom? Quero convidar o Ministério de Louvor. Eles vão estar cantando. Queria pedir que a irmã Gessinda pudesse cancelar a transmissão. Enquanto nós vamos cantar, as irmãs vão estar distribuindo aí a ceia do Senhor.